Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre a provável escalação do Cruzeiro hoje contra a equipe do Guarani, partida dentro de casa, que o Pesolano deve ir com força máxima para esse duelo, para manter também o bom aproveitamento jogando no Mineirão. Além disso, quero falar com vocês sobre o Rodriguinho, onde voltou a atuar nesse processo dele contra o clube, que eu quero dar uma atualizada nos valores que aumentaram demais desde setembro do ano passado, quando tínhamos as últimas informações, e lembrando também o percentual que o Cruzeiro tem do jogador, que é um percentual bem relevante aí quando comprou ele, entre aspas, lá em 2019. E para terminar também quero falar sobre o Ronaldo, que deu entrevista a um portal inglês afirmando que tinha interesse de comprar uma equipe do futebol inglês. Qual que é esse time que hoje está na Premier League, que eu quero trazer aqui para vocês nesse vídeo de hoje. Mas antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever aqui no nosso canal. Estamos quase chegando a 36 mil inscritos e 100. Conto com a ajuda de vocês até o final desse mês aqui de outubro a chegar essa marca de 36 mil inscritos e 500. Então valeu demais aí a todos que se inscreveram no nosso canal. Só antes de darmos sequência aqui em nosso conteúdo, tem um recado primeiramente da UP Sportsbet, casa de apostas esportivas patrocinadora aqui do nosso canal, com boas cotações para o jogo de hoje entre Cruzeiro e Guarani. Uma vitória do Cruzeiro em casa pagando 1,55 a cada real apostado, um empate 4,20 e uma vitória do Guarani fora pagando 6,40. Tem também aí, por exemplo, outros jogos hoje do Campeonato Espanhol, igual Sevilha e Valência, partida agora há pouco às 2 horas da tarde, vitória do Valência em casa 2,35, empate 3,40 e uma vitória do Valência fora 3,5. Então vou deixar o link aqui embaixo na descrição da UP Sportsbet para você começar a fazer suas apostas. Bom, quero começar falando então sobre esse duelo de hoje contra a equipe do Guarani, partida marcada para as 9h30 da noite, nessa terça-feira, um horário que eu não achei muito legal não. Hoje inclusive eu vou estar no Mineirão, lá no setor laranja mesmo, superior. Inclusive eu vou estar com essa camisa aqui, ó. Se você me ver lá, pode falar um oi também. Eu achei um horário meio ruim, principalmente por ser numa terça-feira. Eu prefiro muito mais esses jogos ali numa quarta, um pouco mais cedo, sabe? Acho que, sei lá, nem que mude ali o horário umas 8h30, porque, nossa, 9h30 da noite, quando termina o jogo pra eu chegar aqui no apartamento, tá dando 2 horas da manhã, 2h30, tá doido. É uma coisa assim que acaba complicando bastante, mas pelo menos aí a expectativa de público cheio. Eu ainda não acompanhei as parciais de ingressos vendidos, tá? Mas possivelmente ali superando com uma certa facilidade a marca dos 45, 50 mil ingressos para esse jogo, que até que estava com promoção, com preços ali um pouco mais baixo do que nos últimos jogos, sendo por exemplo ali inteira no setor laranja ou amarelo, que estava numa média de 80, 90 reais, contra o Vasco, contra o Ituano. Nesse jogo eu vi ali alguns por 60, 70 reais, então teve uma queda. Então 36ª rodada, penúltimo jogo dentro de casa do Cruzeiro, e a Raposa deve ir com o time titular para esse duelo, porque vocês vão lembrar, os últimos 2 jogos contra o Sport e Vila Nova, 2 derrotas seguidas, é algo que nós não víamos há muito tempo aqui no Cruzeiro, com 2 times que tinham uma base ali de alguns jogadores titulares, mas a grande maioria que estava tendo ainda algumas oportunidades no ano, como por exemplo no último jogo jogou o Luiz Felipe. Então realmente ele não era do time titular do Cruzeiro, e nesse jogo aí contra o Guarani o Pesolano deve colocar algumas forças. Não vai ter, por exemplo, o Zé Ivaldo, que ainda está passando por um processo de recuperação, assim também como o Neto Moura, que está fora, o Neto Moura com um problema aí na coxa, e o Zé Ivaldo deve voltar no próximo jogo porque ele levou o 3º cartão amarelo. Sendo assim, a provável escalação do Cruzeiro deve ter aí com o goleiro Rafael Cabral, a zaga com, pelo esquema tático aqui, acho que o Cruzeiro vai jogar então, seria com 2 zagueiros e os laterais e os 2 pontas, que eu achei até interessante. Rafael Cabral no gol, a zaga tendo aí o Eduardo Brock e o Lucas Oliveira, lateral direita o Giovanni Jesus, na esquerda tendo ali no caso o Kaique, dupla de volantes Felipe Machado e o William Oliveira, lá na frente o Daniel Júnior sendo meia, e no ataque tendo o Edu centralizado, o Luvanor pela direita e o Bruno Rodrigues pela esquerda. Eu acho uma boa formação tática. O problema do Cruzeiro é jogar sem os 3 zagueiros, que tem vezes que a zaga fica muito aberta, eu não gosto muito disso. Além disso, tem algumas vezes que, nossa, fica até mais difícil o Cruzeiro sair jogando com 2 zagueiros do que 3, Então vamos ver como que vai ser o comportamento do Cruzeiro nesse jogo de hoje. O árbitro aí sendo o Wagner do Nascimento Magalhães, da FIFA do Rio de Janeiro, pelo menos aí um árbitro FIFA, que é muito raro ter um árbitro, no caso, pelo menos razoável, com o símbolo da FIFA no Cruzeiro. Acho que eu vi umas 2 partidas só do Cruzeiro nessa Série B, pouquíssimas mesmo. Além também a transmissão do Sport TV e Premier, narração do Rogério Correia, comentários aí do Henrique Fernandes e o Fábio Júnior. Eu tô com uma expectativa boa, acho que o Cruzeiro vence aí por 1-0. Eu diria que um gol ali do Luvanor, acho que é algo desse sentido. E vale lembrar que o Guarani também tá numa situação bem tranquila, venceu o CRB na última rodada por 1-0 e chegou aos 44 pontos. Tem 8 pontos de vantagem em relação
relação ao CSA, que é o primeiro time dentro da zona, então ainda tem chances de cair, mas praticamente inviável, né? Tanto que se garantir um empate hoje, já não cairia, já não teria nem riscos, né, de ser rebaixado, mas com 44 pontos eu acho que, né, realmente não vai ter chances, e que é bom, né, pelo menos o Cruzeiro aí enfrentando um time que não quer mais nada também com o campeonato. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar com vocês sobre o Ronaldo, onde nessa última semana, né, desde o clássico contra o Barcelona, Real Madrid e Barcelona, no domingo ele tem dado entrevistas a vários portais, inclusive ontem eu falei aqui sobre, né, no caso ele falando do Cruzeiro, lá na DAZN da Espanha, e dessa vez ele deu uma entrevista a um portal inglês chamado Good Morning Britain, que no caso ele falou que tinha interesse de comprar uma equipe de Londres, que seria no caso o Brentford. Ninguém confirmou isso, né, dentro do Ronaldo ali, mas ele falou que era um time que antes dele comprar o Valladolid estava na segunda divisão e hoje está na primeira. Eu até pensei ali que poderia ser o Crystal Palace, mas naquela época eles não estavam à venda e ainda estava no caso na primeira divisão, não tinha sido rebaixado. Então é no caso a equipe do Brentford, e ele comentou um pouco sobre isso, né, tendo aí agora o Cruzeiro e também o Valladolid, abre aspas, na entrevista, né, eu acho que foi um erro não fazer esse negócio, mas por enquanto é muito caro ainda comprar times ingleses. Eu estava muito perto de comprar, no caso uma equipe, há 5 a 6 anos atrás. Eu estava muito perto de fechar esse negócio e eles estão indo bem agora, mas já tenho 2 clubes e 2 problemas que eu não tenho paz, né, no caso, nos finais de semanas, fecha aspas. Então assim, seria aí o Brentford, que ficou longe, né, da Premier League por 74 anos, e realmente há 5, 6 anos atrás, até teve outras entrevistas que o Ronaldo realmente até chegou a confirmar que era esse o time, tá? Então ele estava na segunda divisão e era um time que eu lembro que jogava ali com eles no FIFA, nossa, não tinha expectativa nenhuma de imaginar o time indo agora pro 3º ano seguido na Premier League. No ano passado mesmo, para você ter uma ideia, ele terminou em 13º lugar, no primeiro ano a volta à elite, né, com 11 pontos a mais em relação ao primeiro time dentro do Z4, e nessa atual edição o clube está aí no caso no 8º lugar, com, no caso, 13 pontos conquistados à frente igual do Liverpool. Eu acho que vai terminar ali por volta do 11º, não acredito que mantenha essa posição, mas só de não cair, indo para um 3º ano consecutivo, e vocês sabem que realmente, se no Brasil já é alta a cota de televisão, imagina lá na Premier League, né? Se eu não me engano, ali o time que cai e o time que é campeão tem uma diferença mínima ali também em relação à cota, então é um valor absurdo que o time pega só de direito de transmissão da Premier League. Além disso, o Ronaldo comentou, né, sobre os seus times e até que está numa situação tranquila também, né? Por exemplo, o Valladolid, lá da Espanha, que atualmente está em 13º lugar na La Liga, com 8 pontos conquistados em 8 rodadas, não está um desempenho tão interessante assim, a equipe vai brigar mais uma vez para cair, e o Cruzeiro aí no caso conseguindo essa volta para a Série A no ano que vem, com planejamento para 2023, sendo campeão da Série B também, e até mesmo agora, depois que passou um tempo, analisando assim a SAF, eu vejo que, eu via muita gente falando, nossa, mas se o Valladolid da Espanha não está brigando por títulos, por que o Cruzeiro iria brigar, né? Eu vejo que é uma comparação assim que não faz o menor sentido, até por conta do peso do Cruzeiro, né? Você já vai comprar ali uma empresa que já tem, nossa, 9 milhões de torcedores contra um que, não sei qual que é o tamanho da torcida do Valladolid, vou chutar muito baixo mesmo, porque deve ser ali uns 60 mil, 80 mil, porque, pô, não tem nem comparação, assim, esse poder, né, da torcida, que faz uma diferença absurda que já estamos vendo, né, o Cruzeiro aí sendo o time no Brasil que mais arrecada com sócio torcedor, próximo aí dos 36 a 38 milhões de reais anualmente. Quero que você deixe aqui embaixo o que você acha do Ronaldo. Você acha que ele vai comprar mais alguns times depois aí que o Valladolid e o Cruzeiro acabar dando uma estabilizada? Lembrando que ele está nessa desde 2018, né, quando comprou a equipe espanhola, e em 2022, né, 4 anos depois ali praticamente, comprando o Cruzeiro. E para terminar aqui, quero falar sobre o Rodriguinho, o caso dele que nessa última terça-feira voltou a circular nas notícias, nos noticiários do Globo Esporte. Diz que a ação dele de 4,1 milhões de reais acabou sendo suspensa por conta da justiça mesmo, que o Cruzeiro está naquele processo de recuperação judicial. Então esse processo que ele estava cobrando mais de 4 milhões e 100 mil reais, acabou que vai dar uma folga aí pro Cruzeiro, esse processo e vários outros, tá? Porque como o Cruzeiro está nesse processo de recuperação judicial, possivelmente ele vai receber esse valor em longuíssimas parcelas. O Cruzeiro tem essa opção de parcelar muitos anos, como realmente tem um benefício, né? Sendo aí, por exemplo, o clube empresa, tendo um CNPJ e não sendo mais uma instituição. Então, isso é algo que ajuda bastante, e esse motivo que a ação do Rodriguinho cobra é principalmente por conta de direitos de imagem lá em 2019. Tem também verba de rescisão contratual, mas a grande maioria desse valor de 4 milhões e 100 mil reais é justamente sobre isso. Só lembrando que esse valor era praticamente a metade, porém, como o Cruzeiro chegou a um acordo com ele em março, se não me engano foi de 2020, e não cumpriu esse acordo, acabou que tinha na cláusula que esse valor dobraria, né? É uma pena aí, porque não sei se realmente
vai ser cumprido isso, mas como as partes haviam assinado, então não tem muito o que fazer. Nesse acordo, no caso, previa pagamento de R$260 mil do dia 1º de março de 2019 até 31 de dezembro de 2021, pagamento de 260 mil nesse contrato de direito de imagem que não foi cumprido, né? Além disso, tem esse processo de rescisão, que foram aí 20 parcelas mensais, sendo a primeira dia 15 de abril desse ano, e seria um total ali de 2 milhões e 80 mil reais, só também nessa parcela aí de rescisão contratual. Então, como ainda não pagou, tem essa dívida aí gigantesca com o próprio jogador, próximo aí então dos 4 milhões e 200 mil reais, fora ainda aquele processo lá com pirâmides, né, do Egito, que deve vir aí qualquer hora. O Transferban, até o Pedro Martins, o Lene Franco, o Ronaldo, tem trabalhado aí para quando surgir esse processo, o Cruzeiro já ter condições de pagar, e é muito difícil levar o Transferban novamente. Quando a FIFA vai dar o Transferban, eles já colocam um prazo, né, que geralmente não sai para nós da torcida, mas eles falam, agora você tem aí 40 dias para você pagar o pirâmide, senão nós vamos realmente colocar o Transferban. Ele vai lá e paga, né? Ou senão vai levar o Transferban de novo. Mas eu acho bem difícil disso acontecer. Tanto que o Ronaldo já falou, né, que não tem essa expectativa de contratar muitos jogadores, porque tem essas dívidas gigantescas que o Cruzeiro precisa pagar numa situação de emergência. Ou paga, ou senão vai ter uma punição pesada. Não é igual, por exemplo, um processo ali que está contra o Cruzeiro instituição, porque mesmo o Cruzeiro tendo ali, 350 milhões em dívidas, é uma dívida que dá para o Cruzeiro pagar tranquilamente a curto prazo. Mas essas assim, igual, ainda mais que o Cruzeiro já tentou chegar a um acordo com o Pirâmides várias vezes, eu acho bem difícil, mesmo agora sendo clube empresa, sendo Ronaldo, de chegar a um acordo. Deve ser um pagamento à vista, né, de um pouco mais do que 30 milhões de reais para esse caso do Rodriguinho. E só lembrando, como o Cruzeiro comprou ele, né, assinou esse contrato de compra, a Raposa ainda tem 40%, pelo menos de acordo com uma matéria de 2020, do percentual do Rodriguinho, que atualmente joga no Cuiabá. 34 anos de idade, na atual temporada tem 46 partidas, 13 gols marcados e 2 assistências. Ano passado pelo Bahia também 56 jogos, 10 gols e 8 passes. É um jogador que começou muito bem, né, no Cruzeiro, fez 20 partidas, 8 gols e 2 assistências, mas acabou se lesionando e depois disso foi só ladeira abaixo, só jogou ali, no caso, até o mês de maio e depois voltou só em 2020. No caso, jogou 2 partidas pelo Cruzeiro no Campeonato Mineiro e foi pro Bahia. Enfim, jogador aí com passagens pelo Grêmio, Corinthians, América, Pirâmides. Enfim, quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários sobre esse assunto, né? Essa dívida aí bem grande do Rodriguinho também junto ao Cruzeiro. Mais um do processo que vai entrar agora nesse pedido de recuperação judicial. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, ajudar nós a bater essa meta aqui então de 36 mil inscritos e 500 até o final desse mês de outubro. Contei com a ajuda de todos vocês. Aqui na tela final vou deixar outros 2 vídeos que eu postei para vocês aqui no canal. Um hoje de manhã falando sobre alguns nomes especulados no Cruzeiro para a próxima temporada. Tem esse outro aqui também falando sobre uma lista de reforços sul-americanos que, de acordo com o portal Goal, o Cruzeiro vai em busca no mercado da América do Sul por reforços. Vai lá dar uma olhada em alguns nomes que, na minha opinião, poderiam ser boas alternativas, inclusive em fim de contrato. Eu vou deixar também o link aqui embaixo na descrição da UP Sports Bet para você começar a fazer suas apostas, e da Mr. Bean Feijoada, os dois links, né, aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Valeu, galera!